Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciências, artes e muito mais. Confira agora o que nós preparamos para você. Imagens de encantar os olhos. Você vai conhecer o Museu Parque Histórico de Carambeí, um dos maiores museus a céu aberto do Brasil. Estudante da rede estadual transforma trabalho de conclusão de curso em projeto de lei. Iniciativa beneficia famílias carentes da cidade. Alunos que participam do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo estão contando os dias para viver essa aventura. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Estudantes do Colégio Estadual Carlos Ventura, de Carambeí, tiveram aula de campo no Museu Parque Histórico de Carambeí, um dos maiores a céu aberto do Brasil. Eles mergulharam na história e cultura dos imigrantes holandeses, visitaram ambientes que são verdadeiras réplicas arquitetônicas, viveram experiências que conectam passado e presente. Conta a história que no final do século XIX, a área onde hoje é Carambeí era uma grande fazenda que se estendia entre os rios Iapó e Pitangui, servindo de ponto de parada dos tropeiros no antigo caminho de Viamão. A fazenda foi comprada pela Brazil Railway Company, empresa inglesa responsável pela ferrovia que cruzava a região. A companhia decidiu colonizar o local, dividindo as terras em lotes e oferecendo casas, animais, insumos agrícolas aos colonos e comprando depois toda a produção. No início do século XX, o governo brasileiro incentivava a imigração europeia para o campo e assim muitos holandeses chegaram ao Paraná. Os holandeses trouxeram técnicas modernas que impulsionaram a produção leiteira, que se tornou a base da economia local. Em 1925, fundaram a Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios, que mais tarde ficou conhecida como Batavo e hoje é a atual Frisia, símbolo do espírito cooperativo da comunidade. O nome Carambeí tem origem guarani e significa Rio das Tartarugas. Carambeí tornou-se distrito de Castro em 1966 e conquistou a emancipação política em 1995. Hoje, com aproximadamente 20 mil habitantes, o município destaca-se pela produção agropecuária, cooperativismo, turismo cultural, rural e gastronômico, sendo reconhecido como um verdadeiro pedacinho da Holanda no Paraná. Carambeí tem também muitas belezas naturais que encantam, como as lavandas e seus aromas inconfundíveis, graciosidade e muitas curiosidades incríveis sobre essa planta que propaga conhecimento e embala o amor entre os casais. Essa linda cidade também guarda paisagens naturais marcantes, como a Cachoeira do Tamanduá e a Represa do Alagado, dois pontos que revelam tanta beleza quanto importância ambiental. Sejam bem-vindos a Carambeí, um pedacinho da Holanda no coração dos Campos Gerais, aqui no Paraná. Um município que mistura um cheiro delicioso de tortas com o aroma do leite fresquinho. Afinal, estamos numa das maiores bacias leiteiras do Brasil e também na capital paranaense das tortas. Aqui no Parque Histórico de Carambeí, os visitantes não somente podem ver a história, mas eles entram nela. E é o que nós vamos fazer agora. Uma viagem no túnel do tempo para mostrar para vocês como os imigrantes holandeses viviam, trabalhavam, estudavam e também como eles influenciaram no desenvolvimento social e econômico de Carambeí, do Paraná e do Brasil. Então, vem com a gente nessa aventura pedagógica! O Parque Histórico de Carambeí é um complexo museal com 100 mil metros quadrados,
com alas integradas onde cada rua, casa, detalhe arquitetônico forma um cenário encantador que transporta você para o coração da cultura holandesa que ajudou a construir a região. Aqui, tradição e emoção caminham lado a lado. O parque é uma réplica viva das antigas vilas holandesas. As casas de madeira dispostas em círculo ao redor da igreja recriam o antigo vilarejo onde tudo começou. Dentro do parque temos também a Casa da Memória, que fica no antigo estábulo de 1946, a primeira estrebaria em alvenaria da região, onde se eternizam fotografias, maquetes e equipamentos que contam os primeiros capítulos dessa colonização. E os estudantes do Colégio Estadual Carlos Ventura participaram dessa imersão na história e cultura holandesa, começando pela estação ferroviária. Charlotte, seja bem-vinda ao Brasil! Charlotte, gostou da nossa surpresa? Gostei. É? Muito legal. Ah, que bom que você gostou. E agora, conta um pouquinho pra gente, por que você veio pro Brasil, morar aqui? Em primeiro lugar, porque o meu marido achou que deveria vir para cá. E porque na Holanda tinha pouco emprego. Era uma época que tinha pouco emprego e pouco desenvolvimento. Só que o começo não foi tão fácil. Precisa todo mundo trabalhar bastante. Porque, na verdade, não tinha muita coisa pronta, né? E com essa linha de trem da Brasil Railway Company, eles precisavam alimentos. Assim, eles chamaram gente para trabalhar perto deles para ter produção. Mas para ter produção, eles cediam sementes, material para trabalhar, um cavalo e algumas vaquinhas. E assim a produção era para sustentar aquela família, mas também para sustentar os funcionários desta Brasil Railway. E assim foi crescendo o Carambeí. E deu certo. E deu certo. Que Estamos bom. aí. Parabéns aí pela história de vocês. O Parque Histórico de Carambeí encanta os visitantes com museu interativo. Na charmosa Vila Histórica, casas, escola, igreja e antigos espaços de trabalho ganham nova vida, inspirando a comunidade a transformar memória em arte. Em datas especiais, moradores vestem o passado e com emocionantes encenações fazem a história pulsar novamente, conduzindo o visitante a uma viagem viva pelas raízes de Carambeí. Principalmente na época do Natal, o parque ganha ainda mais cor e luz, tornando as noites mágicas. E agora chegou a hora de conhecermos a Casa do Colono, que nos reserva grandes surpresas e deliciosos cookies. Charlotte, estamos aqui na Casa do Colono e conta pra gente como é que era a vivência aqui, as funções dos colonos holandeses nessa casa. Quando chegaram aqui, eles ganhavam uma casa desse tamanho, em 1911. Aí elas viviam aqui. A mãe com as crianças, um quartinho para papai e mamãe e 1 ou 2 nenês, um quartinho para as meninas. E os meninos subiam e dormiam lá em cima. Porque as famílias eram grandes. Tipo um sótão em cima para os meninos. Então a mamãe tinha que fazer tudo, né? Lavar roupa, fazer a comida, cuidar dos nenês, e costurar as roupas. Tudo era feito e o papai ia trabalhar. Então a mamãe tinha a casa, tinha um forno, que vocês vão ver ali, as bolachinhas. E o forno não trabalha sozinho. Ela tinha que também buscar lenha. Levantava cedo, quando não estava com a barriga muito grande, talvez. Grávida. Porque era um filho atrás do outro. E daí ela ajudava a tirar leite, tratar as vacas. E assim passava o dia. E até umas 10 horas da noite, com luz de lampião, fazendo trabalho, costura, tricô, crochê. E essas bolachinhas eram feitas com produtos que elas tinham. Ela é feita com 3 produtos, pode ver na receitinha ali. Ah, temos uma receitinha aqui, ó. E ela era feita assim, era só a gordura, a farinha e o açúcar. Como é que eu falo bolachinha em holandês? Cookies. Ah, é cookies? Cookies. Cookies, que em inglês cookies, holandês
Cookies. Em holandês, afinal, é J-E-S. Cookies. Ah, cookies. Cookies. Ah, já aprendi bolachinha. Muito bem. Agora, posso lavar para ajudar a Janita? Vamos ajudar também, que vem só para comer na casa, né? Tem que ajudar também, né? Que é isso? Tem que ajudar. Só pensa que vai comer? Não, não, não. A gente vai ajudar também. Vamos lá. Eu pego um pedacinho aqui. Assim. Rola. Vamos ver se você é boa fazendo cookies. Se você come um ali, você tem uma sensação que você tem um pouco de areia na boca. Ah, é? Pode comer uma. Então eu vou fazer mais uma para dizer que eu ajudei. E areia é zand. Então, por isso que essas cookies é zand cookies. Zand cookies. Olha, nós vamos experimentar Zand cookies. Zand cookies. Muito bem, meninas. Agora, o que você lembra da sua infância que foi marcante, Charlotte? A vez que eu podia ir para a escola, que eu ainda não tinha idade. Naquele tempo não tinha prezinho, não tinha nada. Gente, no ano que completava 7 anos, ia para a escola. Aí, eu acho que eu tinha 5. E a minha mãe me acordou cedo. Hoje você vai junto para a aula. Que gostoso, né? Porque eu queria ir para a aula. Aí a minha irmã mais velha, um pouco mais velha, que daí era eu, Arthur, Evaldo, depois tinha a Odete acima. A Odete diz, mas eu também vou hoje. Falei, mas que coisa, você já saiu da escola? Não, mas hoje eu vou. Então era a bicicleta, eu sentada atrás na bicicleta e fomos junto para a aula. E quando chegamos lá, tinha vacinação. Bem no dia que você queria ir para a aula, hein? Aquela vacinação contra o BCG era tuberculose, e daí era com aquela agulha, assim. Não era assim de... Doía. E ficava uma feridona. Isso eu lembro bem. Que dia, quem mandou ir para a escola naquele dia, hein? Pois é, a alegria durou pouco. Tomar uma vacina. Mas daí tomou a vacina, deu tudo certo, que é importante tomar vacina, né? Agora, gente, voltando aqui às nossas bolachinhas. Nós vamos assar as bolachinhas, não é isso? Vamos assar ou vamos experimentar? Vamos assar primeiro ou vamos experimentar primeiro? Assar primeiro? O que a gente faz? Bora experimentar então, que eu tô morrendo de vontade já da bolachinha. Posso experimentar aqui já? Posso? Depois a gente vai assar e mostrar ali o forno como é que é. Vamos lá. Eu sou boazinha, vou dar para vocês também. Olha aí, ó. Começou gente boa, hein? Tem a segunda. O que tá pressado aqui também. Tem uma leva de gente querendo bolachinha. A bolachinha da Juanita? é bom, né? Maravilhosa. Agora vamos ver como é que assa a bolachinha. E chegou a hora de assar os Zand Cookies. E você sabe como falar vamos assar os biscoitos de areia em holandês? A Juanita nos ensinou. Lá tem um Zand Cookies bakken. E não é só o sabor que conquista. Na casa do colono, a animação toma conta com as músicas tradicionais da Holanda. E, claro, muita dança. E chegou o momento de bater o klompen, os famosos tamancos de madeira holandeses. E as nossas estudantes entraram no clima, calçaram o klompen e se arriscaram na dança. Leonardo, que música você vai tocar para nós hoje? Daarbij die molen. Isso Lá quer onde existem dizer? os moinhos. E quer dizer o quê? Lá onde tem os moinhos. Lá onde tem os moinhos. E é uma música, como é que é esse estilo musical? É folclórica, é Música romântica? folclórica. O ritmo é valsa. Né? E é cantado na Holanda inteira, né? Não Na é Holanda só- inteira. na Holanda inteira. Digamos que é um clássico Música da Holanda. Clássico da Holanda. Olha É um só. clássico da Holanda. Daarbij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als jij eens wordt bij vrouw. Ik zie die molen al voorzien, ter eer van het jonge paar. Het hele dorp dat juicht en wint zijn leven menig jaar. A tradução é lá naquele belo moinho, ali um dia eu quero morar quando você se tornar minha esposa, né?
Então é meio romântica também. Muito romântica. Ausês wordt mijn vrouw. Ausência wordt mijn vrouw. Quando você se tornar minha esposa. E o nosso amigo aqui todo romântico. Ó, né, ó. Tudo romântico. Arrasou aqui no violão, tocando. Parabéns. Palmas. Obrigado a vocês. Incrível, né? Realmente essas aulas de campo são enriquecedoras. Olha só que iniciativa legal! Uma estudante do Colégio Estadual Newton Freire Maia, em Pinhais, usou o próprio trabalho de conclusão para criar um projeto de lei e beneficiar os moradores de Quatro Barras, cidade onde ela mora. Vamos entender melhor como um trabalho de conclusão pode beneficiar uma cidade inteira. Quem vê a jovem Alanis toda engajada com o meio ambiente, dificilmente imagina que nem sempre foi assim. É estranho pensar que antes eu não queria entrar aqui de fato pelo técnico agrícola. Eu queria vir para cá para ter um estudo melhor. Então, quando eu comecei no primeiro ano, eu não tinha na cabeça que eu ia gostar de mexer com os animais, mexer com a terra. Mas aí, com o passar das aulas, e o passar dos anos mesmo, eu fui desenvolvendo um afeto muito grande, um carinho muito grande pela área. Então, até quando meu pai mesmo começou a se interessar mais pela parte da agronomia ali, isso acabou me incentivando muito também, porque eu entrei no técnico e ele se interessou pela agronomia porque eu falava muito do técnico em casa. E agora ele faz agronomia e eu também quero seguir na área. Então eu vejo como que mudou, né? Como que agregou muita coisa que eu não esperava. Alanis começou a fazer estágio no segundo semestre de 2024 e foi nesse período que surgiu um dos maiores desafios na vida da estudante. Eu estágio na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Bem-Estar Animal de Quatro Barras no início do ano passado. Não, cerca da metade do ano passado. E lá eles me contaram, né, como que ia ser o estágio, o que eu ia fazer lá. E eles falaram, bom, nós temos um projeto, a gente quer iniciar ele no começo do ano que vem, que no caso é esse ano, né, para ver se a gente consegue realmente elaborar ele e trazê-lo aqui para o nosso município, porque outros municípios da região aqui metropolitana de Curitiba já tem, mas Quatro Barras não é um desses casos. Então, eu estudando lá, né, fazendo o estágio lá, eu olhei e falei, olha, eu acho que é muito interessante esse tema. E daí eu perguntei se a gente não podia, se eu poderia ajudar eles, né, nesse programa, que é o Ecoeleita QB. Como o objetivo de Alanis era criar um projeto que pudesse beneficiar verdadeiramente as pessoas, ela se dedicou todos os dias para desenvolver algo que fosse capaz de impactar diretamente a população da cidade de Quatro Barras. E não é que todo esse esforço deu certo, o projeto virou lei. Com pouco mais de um ano de dedicação, Alanis deixou um legado que durará para sempre na cidade. No dia em que eles me mandaram que a lei foi aprovada, sabe, foi uma felicidade muito grande, assim, saber que o teu esforço, né, de toda semana estar lá escrevendo, tirando dúvidas, se tornou uma lei. Para mim, assim, quando eu entrei no Newton Freire, eu não imaginava que eu fosse aprender e desenvolver um projeto tão grande assim, né? Mas acho que o apoio, principalmente aqui do colégio, o incentivo dos professores, da direção, da minha própria família, foi o que acarretou nessa lei, né? Nessa aprovação dessa lei. Então, acho que para mim o apoio foi o que mais me deixou feliz, assim, além da aprovação, né? Com certeza. De início foi uma ideia um pouco impactante, né? Porque se pensar num aluno de ensino médio que vem com a proposta de elaborar um projeto de lei, né? E a gente pensa que é uma coisa muito fora da nossa alçada, porque pensa, é da área do direito, não está relacionado com a gente. Então foi um desafio também, né? Até para a parte de correção do trabalho, né? Porque a gente não tem esse embasamento, né, de leis, mas assim, a gente foi construindo esse conhecimento ao longo do ano junto com ela, né? Então assim, lia o trabalho, ia dando sugestões, a Alanis ia também trazendo as sugestões que a própria orientadora trazia. Então, assim, acho que a primeira palavra que eu posso lembrar é impactante, esse impacto, né? De pensar, nossa, vai sair um projeto de lei aqui. Se transformando em lei é algo que deve continuar, né? E é isso que a gente procura nas políticas públicas, algo que podemos dar continuidade e não pare, independente de quem esteja aqui ou na gestão do município. A área social e ambiental sempre foram grandes paixões de Alanis. Para ela, esses são pilares fundamentais para uma melhor qualidade de vida. Grande parte das pessoas que vão participar provavelmente já não tem uma condição de vida, né, muito favorável ali. Elas
às vezes podem ser até catadores de lixo participando. Então, para mim é legal ver que eles vão ter uma segurança alimentar maior, né? Trocando latinhas ali e em troca ganhando uma cesta com verduras orgânicas ali do município de Quatro Barras, né? Então, eu gosto de ver a segurança alimentar, principalmente, e também a redução do material jogado, né, nas ruas ali, do material reciclável, porque por ser um município tão próximo aqui da Serra do Mar, a gente visa, né, o turismo na região. Então, ter ali uma região mais limpa, né, graças a um programa municipal, para mim, é o que vale. O projeto é voltado exclusivamente para os moradores da cidade de Quatro Barras. No momento da troca, será preciso apresentar o comprovante de residência e um documento com foto. Apenas pessoas maiores de 18 anos poderão fazer a troca. A cada 10 kg de material reciclado, a pessoa leva para casa 5 kg de alimentos fresquinhos. Os materiais, eles devem ser trazidos já limpos para a gente, para que não hajam contaminações ali, né, no meio do processo de troca. Então, desde latinhas a papel, papelão, vidro, sucata ferrosa e não ferrosa, tudo tem que estar ali limpo, né, para a gente realmente fazer essa troca com segurança. A gente tem as embalagens aqui, né, os sacos plásticos disponibilizados pela coleta seletiva de Quatro Barras, então os munícipes podem trazer o seu material reciclável nestes sacos. A grande maioria do que nós vamos trocar é proveniente da agricultura familiar aqui de Quatro Barras, desde verduras, frutas, legumes. Então, tudo isso a gente pode encontrar nas cestas, que vão variar de acordo com a estação do ano, né? Então, pode ser que em um mês a gente consiga entregar tomate, mas em outro não. A gente quer realmente que aumente a taxa de separação, né, desse material tão rico, e esse material vai ir para as nossas associações de reciclagem, então é uma forma de renda. Então a gente quer que esse material realmente traga valor econômico para essas famílias, né, que a gente tem nas associações. E o social é trazer mesmo a segurança alimentar, né? Não é todas as famílias que têm a possibilidade hoje de ter frutas e verduras de boa qualidade na mesa, infelizmente. Então a gente quer propor isso para essas famílias que não têm essas condições, principalmente. O projeto é para todos, mas essas principalmente que sejam alcançadas. Parabéns para a Alanis, que acabou deixando um legado para a cidade de Quatro Barras. O programa de intercâmbio Ganhando o Mundo já permitiu que milhares de estudantes da rede estadual pudessem viver a experiência de morar e estudar fora do Brasil. E agora, os alunos que já estão com data marcada da viagem participaram de um evento no Teatro Guaíra. Como será que está a ansiedade deles, hein? Quem conta pra gente é a Daniele Herculano. Começou a contagem regressiva para uma das maiores oportunidades da vida de 2.000 estudantes da rede estadual do Paraná. Selecionados para a maior edição do programa Ganhando o Mundo, eles lotaram o Teatro Guaíra, em Curitiba, para um encontro que deu pontapé nos preparativos do intercâmbio. Eu acho que é uma experiência que vai ficar para a vida toda e a gente tem que fazer vários registros para deixar em tudo, postar em Instagram, postar em tudo. Vai ser a única vez que a gente vai poder ver todos os intercambistas de verdade e eu tô ansiosa para conhecer todo mundo. É bem importante para eles se inteirarem de todos os próximos passos, né? Mesmo que a gente fale isso, coloque para eles lá no núcleo de educação, a gente vá para as escolas, vindo para cá e olhando que tem muito mais estudantes como eles se unindo, dá para ver, eles ficam um pouco mais tranquilos com relação à viagem para depois. Porque nós temos muitos estudantes que são lá do interior, de uma escolinha de campo, que moram numa comunidade super pequena, ou muitas vezes afastada até da própria comunidade, que estão aqui hoje e vão para um país totalmente diferente. Então dá para ver que tem muita gente igual a eles, acalma bastante a ansiedade para esses estudantes e faz com que o processo seja muito mais leve, né? Em 2026, a rotina desses estudantes vai ganhar cenário internacional. Eles passam um semestre letivo em 5 destinos de língua inglesa: Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Austrália. Ganhando o Mundo é o maior programa de intercâmbio estudantil da América do Sul. Hoje o Paraná é a região da América do Sul que mais envia estudantes da rede pública para fazer intercâmbio, poder aprender uma segunda língua, ter o contato
com países de primeiro mundo, ter o contato cultural com outros estudantes de outras nacionalidades e que tem sido um sucesso. E esse ano é especial porque é o maior da nossa história. Dos últimos 5 anos que nós começamos o programa, esse é o que mais tem alunos. Nós estamos enviando 2.000 alunos para fazer esse intercâmbio internacional. Então, para nós é um motivo de muita alegria. O Paraná se consolida como o estado que tem a melhor educação do Brasil. Todas as despesas do intercâmbio são custeadas pela Secretaria de Estado da Educação. O programa garante tudo: passagem, hospedagem, bolsa auxílio e suporte completo. Esse é o maior programa da história da educação do Paraná, esse programa que tem evoluído, levando 2.000 estudantes, sendo 10%, 200 estudantes só do CAD único, ou seja, alunos de baixa renda, que vão ter a oportunidade de viajar a primeira vez de avião, de conhecer a educação de primeiro mundo, que vai transformar a vida desses meninos e meninas. Essa é a certeza que eu tenho. É um programa fantástico para os estudantes da Rede Estadual do Paraná. Realmente é uma oportunidade única para muitos desses estudantes. E eles voltam para o Brasil com uma capacidade incrível de se integrar ao mercado de trabalho. Você sabia que em Curitiba é possível ver uma múmia de verdade e bem de pertinho? Foi durante uma aula de campo que estudantes da rede estadual tiveram essa oportunidade. E os alunos do Colégio Estadual Conselheiro Carrão de Curitiba pegam carona com o programa Partiu Museu, para ter uma aula de história no Museu Egípcio e Rosa Cruz. Um grande complexo, com diversas salas de exposições e uma ampla área externa, que fala sobre a importância dessa antiga civilização. O local abriga muitas obras de arte e conta as curiosidades e a cultura milenar desse povo. E quando a monitoria é boa, até dá para tentar traduzir os antigos escritos egípcios. A plantação cresce no quê? Na terra. Na terra. Então, ele está aqui embaixo, com essas cores, ele parece um pouco a terra. Em cima dele tem uma mulher curvada, com o corpo cheio de estrelas. O que é isso? O céu. O céu? E o que a gente tem entre a terra e o céu? O que é muito importante tanto para os animais quanto para os seres humanos? A água é importante, mas outra coisa que a gente não consegue ver. O ar. Então a gente tem um cara que está entre a terra e o céu, com os braços levantados, e ele está empurrando. Ele é o ar, e ele está empurrando o céu. O que ele está fazendo? Ele está separando a terra do céu para a atmosfera, o ar existir ali. Então essa daí é a representação da Terra? É a Terra, isso aqui é o planeta para eles. Então eles olharam para a natureza e transformaram isso daqui no planeta. E essas pessoas aqui são deuses, eles têm nome. Então esse cara aqui embaixo é Gebi, esse cara aqui no meio é Shu, e essa mulher aqui em cima se chama Nut. Isso aqui forma o planeta. Então a gente conseguiu ler aqui o que eles escreveram aqui em hieróglifos, tá? E pela grande participação dos alunos, vemos que eles já tinham trabalhado esse tema na escola. Decidi dar o conteúdo antes, trabalhar em sala, hierógrafos, processo de mumificação. Então eles fizeram uma atividade em que eles teriam que gravar um mini documentário explicando o processo de mumificação, né? Para daí trazer eles ao museu. Eu gostei da aula daqui, achei muito interessante porque eles aprofundaram mais nesse conhecimento. Eu gostei de saber como foi a mumificação, como foi a mitologia, como foi os deuses antigamente. Foi uma parte muito importante e também de descobrir os objetos, as fontes históricas também foi uma parte muito importante. Os professores, trazendo seus alunos aqui, eles vão conseguir valorizar também as suas aulas, Os alunos vão ter essa valorização no conteúdo que é transmitido a eles, e a importância da história e de outras ciências associadas, como, por exemplo, a arqueologia, que não é ensinado nos colégios. E eu, sendo de escola pública, eu diria que tem uma questão ali também de maior proximidade de compreensão daquela realidade, sabendo como trabalhar e que tipo de linguagem utilizar e exemplos utilizar com eles, assim. E um dos pontos altos da visita, com certeza, é poder observar pessoalmente uma múmia de verdade, que se encontra na sala principal do Museu Egípcio. Infelizmente não é permitido filmar ou fotografar as múmias, mas os alunos aproveitaram bastante essa parte. Esse foi o nosso programa de hoje. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.